Opa, tudo bom? Esse é o anime que o menino tem uma panela, e tudo que ele joga dentro simplesmente dobra o seu poder. O nome do anime tá aí na descrição, e esse de fato vai ser um episódio muito emocionante. O Bai estava indo embora depois de todos os acontecimentos do episódio passado, mas nesse exato momento, o mesmo cara que ele estava enfrentando lá dentro veio pra caçada. O Bai tinha corrido, e ele voltou na hora para resgatar seus amigos. A Fei diz ao Bai para ele fugir, mas o Bai avisa que ele não vai os abandonar dessa vez e ele vai proteger os dois. O homem que estava atacando fica muito surpreso ao ver que o covarde que fugiu primeiro voltou, mas ele estava determinado a eliminar esse covarde e não seria problema algum. Só que claramente eles estavam errados. O Bai começa a demonstrar a sua força com as suas habilidades de luta. A Fei observa aquilo com espanto, porque ela sabe que o Bai sempre teve muito medo de morrer e pergunta como ele encontrou tanta coragem assim de uma hora para outra. Ela percebe que esse deve ser o seu verdadeiro eu. Dessa forma, ele termina com os caras que estavam atacando eles e o líder Shunyu usa sua habilidade maliciosa de matar fantasmas e afirma que ele vai usar ela e não vai subestimar mais o Bai. No entanto, ele fica extremamente chocado ao ver que o Bai ainda estava vivo. Então ele desencadeia uma enxurrada de ataques. Os ataques poderosos dificilmente afetam o Bai, e a Fei se pergunta se essa é uma antiga técnica de poder eterno. O Shenyu estava completamente confuso porque ele sabe que o Bai estava apenas no 5º nível de condensação chave, mas mesmo assim ele ainda determina que ele ainda estava longe demais e era muito mais forte que o Bai. Os dois lutam enquanto a Fei fica surpresa ao ver que o Bai realmente recebe golpes antes de atacar para reduzir a desvantagem do seu cultivo inferior. O Bai fica tão bravo que ele dá um soco devastador na cara do Shenyu e explica que foi vingança pelo que eles estavam fazendo com a Fei e o Huyun. E nós vemos que de fato eles estavam bagaçando os dois antes do Bai chegar. O Shenyu é derrotado, mas se recusa a desistir. Ele exclama que fará o que for preciso pelo grande esquema do clã Lucian. O Shenyu trocou a sua vida pela habilidade de pegar o Bai. Então, a Fei implora para ir embora, mas o Bai solta o seu poder, e isso choca muito a Fei. Porque o Bai libera um poder tão grande que destrói o monstro antes que ele consiga fugir. Em outro lugar, o líder do clã Lucian é informado de que o Shenyu morreu e todos ficam chocados porque acreditam que ele estava apenas lutando contra 3 discípulos. O Shenyu estava no nível 8 de condensação de chave, então todos ficam se perguntando se o segredo deles já foi descoberto e se o espírito setor enviou um cultivador de fundação atrás deles. Todos do clã começam a entrar em pânico, mas um dos seus líderes, que se chama Hang, chegou para acalmar eles. Enquanto ele explica que ele vai resolver todo esse problema. De volta à floresta, o Bai fica surpreso quando ele ainda se encontra vivo, mas ele lembra que prometeu a Fei que eles voltariam ao setor juntos. A Fei diz que ele foi perfurado por uma espada, mas garante a ele que ela vai remover e vai curar ele. Ela começa a contagem regressiva e ele grita de dor e agonia, mas tem um problema, ela ainda nem tocou na faca. Isso tudo era medo. O Bai, meio reprimido, explica que estava apenas nervoso, e a Fei usa aquele momento para retirar a espada. Depois disso, ela vê o Bai dormindo profundamente, e isso era bem íntimo porque ele dormiu no colo dela. Então, ela se assusta e o deixa cair. O Huyun se maravilha com o processo que ele fez desde a última vez que o viu há 6 meses atrás. Ele acredita que o Bai é ainda mais forte do que os escolhidos do setor espiritual, e ele fala como é extremamente raro alguém ser capaz de aprender a habilidade imortal. Além disso, ele estava surpreso em como a condensação chave do Bai é apenas do nível 5, mas o Bai ainda consegue criar um caldeirão gigantesco e muito poderoso. De uma maneira humilde sobre toda a situação, o Bai explica que ele apenas pensou naquele ataque no último momento e soltou. Então o Bai percebe que as coisas estão um pouco quietas demais. Dessa maneira, ele sacrifica o seu corpo mais uma vez ao perceber que uma flecha estava vindo na sua direção. Foram os homens do clã Lucian. Ao mesmo tempo, o Hang chega para checar o corpo do Shenyu, mas de fato ele morreu. Ele reconhece que foi obrigado a usar a técnica proibida do seu clã, e ele consegue sentir que a pessoa que o derrotou tem uma força de batalha bem notável, mas isso só o deixa ainda mais animado. Em outro local, o grupo estava tentando escapar das montanhas enquanto estão sendo atacados pelo clã dos Lucians. Eles determinam que a velocidade atual deles vai demorar 3 dias para eles voltarem para casa. Eles têm que lutar contra inúmeros inimigos enquanto fogem, mas eles param por um momento. Aqui o Huyun queria sacrificar a sua própria vida para salvar a deles.
Ele acredita que tem uma dívida e que tem que retribuir o favor por eles terem vindo salvar ele. O Bai se recusa a deixar ele morrer e lembra ele que eles têm alguns elixires que podem ajudar. No entanto, depois de algum tempo, nós vemos que o Huiyun não estava melhorando e ele pediu que parassem de desperdiçar os seus remédios com ele. Ele fala pra Fei que o clã Lucian tem várias pessoas que são do nível muito superior a eles, e o Bai é apenas o nível 5 de condensação chave, então ele não vai conseguir suportar por muito tempo. A sua chance de escapar da montanha é muito baixa e ambos reconhecem o que eles devem fazer. O Bai termina de bloquear a entrada com pedras e fala que seus amigos podem ficar tranquilos. No entanto, eles podem sentir que o mal estava se aproximando. O Huiyun explica que não pode ser o líder do clã porque ele deve ficar no centro da grande matriz do espírito reverso porque está quase completo. Todos ficam chocados quando a Fei revela que ouviu falar de um homem no clã Lucian chamado Hang que atingiu o pico de condensação chave de nível 9. Então um dos membros do clã chega à caverna e tenta relatar a sua descoberta para o Hang, mas ele é eliminado pelo Bai. Eles não estavam mais seguros e nuvens vermelhas começam a se formar e eles podem dizer que é de um poderoso familiar controlado pelo Hang. O Bai fala que eles devem evitar de lutar contra ele a todo custo e devem correr imediatamente. No entanto, seus dois companheiros se recusam a ir e falam que os dois sofrerão ferimentos muito graves. Eles também estão sem energia espiritual e se movem ainda mais devagar do que os mortais. Então agora eles afirmam que o Bai ainda é rápido e se ele puder escapar para se reportar ao setor espiritual, então há uma pequena chance deles conseguirem sobreviver quando o setor enviar ajuda. O Bai se recusa a ser enganado e acredita que eles estão apenas tentando sacrificar as suas próprias vidas para que ele possa escapar. O Bai se recusa a ir, mas o mal estava se aproximando cada vez mais. Então a Fei pega a espada e fala que vai tirar a sua própria vida se o Bai não for sozinho para pedir ajuda e sobreviver. Ele a lembra de quando ela disse que eles devem lutar com tudo que tem, mas eles explicam que o Bai partindo é a única esperança que eles têm. Dessa maneira, o Bai diz tchau e corre o mais rápido que pode, porque ele quer salvar os dois. Assim que ele saiu, a Fei diz que pelo menos o Bai vai sobreviver. Eles se preparam para ganhar algum tempo enquanto o mal se aproxima, mas nós vemos que o Bai estava realmente determinado a salvar todos. Ele corre para o topo de um penhasco e grita em voz alta que estava lá esperando por qualquer um do membro do clã Lucian que quer desafiar ele. A Fei e o Huiyun ficam chocados com isso. Nesse momento, o Bai atrai todos para longe dos dois para que eles possam escapar. Ele continua correndo e nós vemos que o Hang pode escutar as suas provocações e instrui todos os membros disponíveis do clã para irem atrás dele. Só que ele vai continuar a caçada pelos outros dois. O Bai determina que ele só precisa manter todos ocupados por 16 horas para que seus amigos possam escapar. Assim que ele encontra vários membros do clã, um deles usa uma ilusão, enquanto o outro usa um machado, mas ele consegue jogar eles para longe. O Bai é atacado de longe por um homem usando flechas, e o homem grita pro Bai sair de trás da árvore para poder lutar contra ele. O Bai determina que ele deve agir para que eles não o encontrem, mas ele levou uma flechada na perna. Nessa hora ele decide eliminar o atirador. Agora o Hang percebeu um relatório afirmando de que eles não podem encontrar os outros, mas várias flechas foram encontradas e ensanguentadas, que indicam que o Bai deve estar gravemente ferido. E o Hang sabe que o Bai deve ter sido atingido por uma flecha para acertar um contra-ataque. Ele expressa sua empolgação por conhecer alguém como o Bai. O Bai, por outro lado, estava na floresta e ele estava apagando aos poucos. Ele acredita que seus amigos devem estar seguros. Enquanto isso, alguns membros do clã Lucian podem ser ouvidos nas proximidades e eles dizem que um transmissor foi encontrado perto da borda da montanha. O Bai sabe que eles devem estar perto de serem encontrados, então ele se revela e todos do clã vão atrás dele, já que ele é a principal prioridade. Os seus amigos estavam seguros por enquanto, e a Fei afirma que eles devem chegar na fronteira antes do amanhecer. Eles correm para fazer isso, e o Bai ao mesmo tempo faz o possível para continuar distraindo os caras. No entanto, depois de derrotar alguns inimigos, ele escuta que o clã encontrou seus amigos. Mudando de direção, o Bai imediatamente vai até eles e eventualmente salva seus amigos bem na hora. Ele simplesmente diz aos dois para irem embora agora mesmo. O Bai vai ter que lutar contra os vários caras que atingiram o nível 6 de condensação chave. Eles provam ser oponentes muito difíceis, mas o Bai consegue derrotar eles.
Ele afirma em voz alta que ainda estava vivo e desafia qualquer um que queira tentar matar ele. Então ele é atacado por uma cobra gigante e começa a ser espremido entre uma árvore. O cara olha para o Bai e vê que ele só atingiu o nível 5 de condensação. Mas de alguma forma ele foi capaz de derrotar dezenas dos seus homens e até mesmo o Shen Yu. Ele se pergunta quem o Bai era, mas o Bai o ataca e se apresenta como mestre. Como o Bai estava sendo esmagado, o golpe não foi tão forte e a cobra começa a esmagar ele ainda mais. O Bai se recusa a morrer, mas o Heng aponta como o Bai não tem escolha. Então nós temos um breve vislumbre dos seus amigos fugindo. O Bai continua suportando e nós vemos que ele foi consumido pela cobra do Heng. Ele se pergunta se é assim mesmo que ele vai morrer, mas ele tem uma lembrança da infância, de quando a sua mãe estava morrendo e ela disse a ele que ele deve continuar vivendo a todo custo. O Bai encontra o poder dentro de si para forçar um caminho para fora da cobra. Ele desencadeia um ataque imenso no Heng, e ele aponta como a energia espiritual do Bai parece querer tirar toda a vida. Ele estava surpreso que o Bai foi capaz de quebrar até o nível 6 de condensação chave, mas aponta que o Bai ainda é um inseto que ele pode esmagar a qualquer momento. Eles começam a brigar. O Heng quebra a espada do Bai e bloqueia todos os seus ataques. Então o Heng quebra o braço dele e nessa hora nós vemos seus amigos correndo. Mas o Huion revela que ele não pode mais continuar. Ele mostra a Fei o monumento da fronteira e explica que é o lugar onde ela deve enviar a mensagem de volta para o setor. O Huion faz ela prometer que vai sobreviver e ela parte sem ele. De volta à luta, o Bai estava todo lascado, mas ele tem um poder formidável de regeneração. Enquanto o braço do Bai se cura, o Heng pensa em como o Bai seria um bom oponente se ele tivesse pelo menos o nível 8. O Bai ainda estava com muita dor, mas ele continua firme e não quer desmoronar. O Bai, impulsionado pela poderosa necessidade de salvar seus amigos, invoca seu caldeirão roxo, transformando ele para acertar um ataque poderoso no Heng. Mas o Bai fica bem surpreso ao ver que o Heng não foi derrotado. Agora ele reconhece que o Bai é um oponente digno e de respeito. Ele afirma que o Bai tem que se sentir honrado por fazer ele usar o seu próximo movimento, porque todos que viram isso não fazem mais parte desse mundo. A habilidade do Heng traz uma espada mortal e faz com que ele se transforme. O Bai fica maravilhado com o poder de um cultivador de condensação nível 9, e o Heng prepara para destruir o Bai com a sua espada. Mas o Bai usa sua habilidade para parar o ataque. O Heng empurra seu ataque ainda mais e consegue romper o escudo. A força é tão poderosa que empurra a Fei de um penhasco lá do outro lado. Ela deixa cair seu transmissor. O Bai ao mesmo tempo luta para continuar em pé. E o Heng afirma que é hora de acabar com os amigos dele. Isso faz o Bai continuar lutando e ele se agarra no Heng e pula de um penhasco. Então é mostrado que a Fei estava gravemente ferida, mas ela estava perto do monumento da fronteira. Ela não consegue andar, então ela se arrasta até o monumento, enquanto ela continua implorando que o Bai aguente firme. O Heng estava muito furioso e começa a bater no Bai, bate muito. Ele não para de ir para cima e aguenta todos os socos. Durante uma pausa nessa surra, o Bai aponta que os socos do Heng não são tão fortes quanto os seus ossos e chama ele de lixo. Fica muito claro que o Bai não vai desistir, então Heng lança outro ataque, mas ele fica chocado ao ver que o Bai segura o seu braço e não deixa ele completar o ataque. Então nós vemos que a Fei finalmente alcança o monumento e consegue enviar a mensagem de volta ao setor espiritual. Na luta, o Heng tenta se afastar do Bai, mas o Bai não permite que ele faça isso. Ele grita que se ele vai morrer, o Heng também vai. O Bai empurra a espada nele mesmo, trazendo o Heng para perto o suficiente para ele conseguir dar um socão no pescoço do Heng. A luta acaba assim que o dia amanhece. O Bai estava feliz pelo que fez, mas ele cai no chão. O setor recebeu a mensagem da Fei, e ela diz que o Feng foi morto em batalha e que o jovem foi gravemente ferido, e puxou um cultivador nível 9 para longe sozinho. Então ela não sabe se ele ainda estava vivo. O ancião da vila é chamado. O nome dele é Ouyang-ji. E ele é informado sobre o clã Lucian traindo o setor espiritual. Ele também é informado de que o Bai atraiu o poderoso cultivador para salvar os outros. Mas não se sabe se ele estava vivo. O Ouyang-ji enviou uma mensagem instruindo a todos os discípulos a abandonar todas as suas missões, parar o treinamento e parar todas as atividades para se reunir no centro da aldeia. Lá ele explica que o clã Lucian conspirou contra eles e massacrou mortais inocentes para atingir os seus objetivos. Além disso,
um dos seus próprios discípulos, Bai, lutou contra ele sozinho para salvar outros discípulos e seu paradeiro é desconhecido. Ele explica que agora é hora deles agirem e se preparam para a batalha. Todos os discípulos ficam inspirados e loucos da vida por tudo que está acontecendo e querem ajudar os seus parceiros. Dessa maneira, todos se preparam para a guerra. Espero vocês no próximo vídeo.